E aí, galera do quarto ano, voltamos aqui com mais uma aula de matemática. No assunto de hoje, a gente vai falar sobre este assunto aqui, ó, expressão numérica e mais especificamente sobre adição e subtração, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre a definição. O que é expressão numérica? Nessa primeira parte, a gente vai ver só com essas duas operações matemáticas, que é a adição e a subtração. A gente já viu em algumas aulas anteriores que a gente estuda separadamente a adição, depois a subtração, a multiplicação e a divisão e assim por diante. Só que existe essa outra parte da matemática que é a expressão numérica, que é quando a gente tem mais de uma operação matemática em um cálculo, certo? Então, a expressão numérica nada é mais do que isso, quando a gente tem mais de uma operação matemática. Como, por exemplo, a gente tem aqui 4 dividido por 2 vezes 5 mais 1 menos 3. Olha só. Aqui, ó, vocês podem observar que a gente não tem só uma operação matemática. Aqui, no caso, a gente reuniu as 4 operações matemáticas. Aqui a gente tem, ó, a divisão, a gente tem multiplicação, a adição e também a gente tem a subtração. Então, expressão numérica é isso, quando a gente tem mais de uma operação matemática e a gente precisa responder, e a expressão numérica ela vai nos ensinar como responder, por onde começar. Então, a expressão numérica basicamente é isso, certo? E a gente vai entrar aqui para esse segundo ponto, que é a ordem de resolução. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, a gente tem essa expressão numérica, todo esse cálculo aqui é a expressão numérica. Então, a gente vai ver que é uma sequência de números de operações. E como que a gente faz? Existe uma sequência lógica para a gente responder uma expressão numérica. Primeiro, quando a gente tem uma expressão numérica que reúne todas as operações, as 4 operações matemáticas, primeiro a gente responde a multiplicação e a divisão e depois a gente faz a adição e a subtração. Como que eu responderia isso aqui, por exemplo? A gente tem aqui, ó, divisão, aí depois o resultado a gente vai ter multiplicação. Vou mostrar aqui na prática para ficar melhor. A ordem de resolução é a seguinte: primeiro eu respondo a divisão, porque a sequência está aqui. Divisão, 4 dividido para 2, 2 vezes. Aí eu só repito aqui a sequência: 2 vezes 5, mais 1, menos 3. Certo? Eu resolvi só essa primeira parte. Agora eu vou resolver o quê? A multiplicação. Se eu fosse responder assim, ó, eu tenho aqui 2 vezes 5 mais 1 menos 3. Se eu quisesse simplificar isso, eu poderia fazer assim: 5 mais 1 que dá 6, menos 3 que dá 3. Só que assim ficaria incorreto. Na expressão numérica existe uma sequência, como eu já disse antes. Primeiro a gente responde a divisão e a multiplicação e depois as outras. A gente já resolveu aqui, ó, a divisão, 4 dividido para 2, 2. E agora a gente vai responder o quê? A multiplicação. No caso, 2 vezes 5 igual a 10. Aí eu repito aqui o que restou. Mais 1, menos 3. Só esqueci aqui do sinal de igualdade, que sempre tem que colocar. Aí agora sim, ó, eu posso responder na sequência que vem. Se a subtração viesse antes, eu poderia responder, se viesse depois, porque eu não tenho mais nem divisão e nem multiplicação. Então, a gente faz na sequência que a expressão numérica se encontra. 10 mais 11, menos 3. Aí aqui, ó, se você não conseguir lembrar de cabeça quanto que dessa subtração, faz aquele joguinho lá dos dedinhos. Eu tenho 11, eu vou tirar 3, 11, 10, 9, 8. Ou seja, 11 menos 3 é igual a 8. Então, a gente respondeu aqui essa expressão numérica.
Só que a gente não vai adentrar muito nessa parte porque a gente vai se limitar apenas na adição e subtração, certo? Então, na expressão numérica que tem adição e subtração, a gente não precisa fazer essa definição do que vem primeiro, do que vem depois, porque quando a gente tem apenas a adição e a subtração, a gente pode responder na sequência em que a expressão numérica se encontra. Vamos ver. Muito bem, pessoal, agora vamos aqui para um exercício para a gente entender isso aqui na prática. Muito bem, aqui tem um pequeno exercício aqui no livro, vamos respondê-lo agora. A gente tem aqui a expressão numérica 22 mais 15 menos 8 mais 6 e o sinal de igualdade. Muito bem. Como eu expliquei para vocês antes, quando a gente tem apenas adição e subtração na expressão numérica, a gente pode responder na sequência que vem, porque como não tem nem multiplicação, nem divisão, não precisa ter essa ordem lógica para responder. Certo? Então a gente começa aqui, ó. A gente vai responder primeiro esses dois. 22 mais 15. Arruma aqui a continha. 22 mais 15. 5 mais 2, 7. 1 mais 2, ou 2 mais 1, 37. Muito bem, então o resultado dessa adição, 37. Aí eu respondi esses dois e ficou restando esses aqui. Então agora, a gente repete 37 menos 8 mais 6 e o sinal de igualdade. A gente vai responder agora esses dois aqui, ó. 37 menos 8. 37 menos 8, arma aqui a continha. 7 menos 8 não dá, pega emprestado com 3, o 3 vai ficar 2 e o 7 vai ficar 17. 17 menos 8, 9 e baixo 2. E o resultado dessa subtração é 29. 37 menos 8, 29. Ficou faltando o quê? O 6. E o sinal que acompanha é o sinal de adição. 29 mais 6. Mais uma vez, arma a conta. 29 mais 6. 6 mais 9, 15. Vem 1 para cima. 2 mais 1, 3. Certo? Então, o resultado final dessa expressão numérica, todo esse conjunto aqui de números seguidos de adição e subtração, a gente tem como resultado 35, certo?